Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. A presença das mulheres nas forças de segurança pública tem crescido nas últimas décadas, refletindo mudanças sociais importantes e a busca por maior representatividade em instituições historicamente dominadas por homens, como as polícias militar e civil. Apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem superados, desde o preconceito de gênero até a conquista de posições de liderança. Os índices de participação feminina nas forças policiais, que incluem policiais militares, civil, corpo de bombeiros e guarda municipal, são ainda baixos, em média 15%. E nesta edição do Elas Pautam, vamos discutir o papel das mulheres nas forças de segurança, explorando suas conquistas, dificuldades e as transformações em curso dentro dessas corporações. Para discutir esse assunto com profundidade e apresentar perspectivas importantes, contamos com a presença da deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, que também é terceira secretária da mesa diretora da Câmara e traz a sua experiência, tanto legislativa quanto policial. E da tenente-coronel Renata Braz, chefe do Centro de Políticas de Segurança Pública da Polícia Militar do Distrito Federal. Ela é uma autoridade no desenvolvimento de políticas públicas para a segurança e inclusão. Muito bem-vindas, muito obrigada por atender o nosso convite. Gostaria de começar por a senhora, coronel, para a senhora falar um pouquinho do histórico. Quando foi que as mulheres no Brasil começaram a atuar nas forças de segurança pública? Bem, Regina, deputada, nós tivemos o início do ingresso de mulheres nas polícias militares a partir do estado de São Paulo, no ano de 1955, seguida da Polícia Militar do Paraná, 1977, aqui na Polícia Militar do Distrito Federal a partir de 1983. Inclusive ontem a gente completou 42 anos desse ingresso da primeira turma de mulheres na Polícia Militar do Distrito Federal. Pensei até que era mais recente, né? Porque a gente quase não via mulheres, né, na segurança pública, né? É, e aí a gente agora, com novos desafios, inclusive a nossa corporação hoje comandada por uma mulher, a nossa comandante-geral, Coronel Ana Paula, quebrando muitos paradigmas, né, em instituições com uma característica eminentemente masculina. Com certeza. Bom, deputada, delegada Catarina, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua experiência. A senhora veio para cá, a senhora já era delegada de Polícia Civil, né, ao lado da Civil. Como que foi a sua entrada? O que a senhora conta para a gente? Então, Tenente Coronel, Renata, Regina, eu tenho mais de 20 anos como delegada de polícia. Então, ingressei na Polícia Civil do Estado de Sergipe e, assim como tantas outras mulheres, eu tenho, assim, quase certeza que a nossa coronel também deve ter enfrentado alguns preconceitos, porque em Sergipe, especialmente, quando eu passei no meu concurso, nós tínhamos muito poucos delegados de carreira, que eram os chamados, os delegados concursados. Eram apenas 18, no estado de 75 municípios. E quando eu ingressei, eu fui sempre a primeira delegada mulher das delegacias pelas quais eu passei. Então, isso gerava uma dificuldade maior. Primeiro, porque as instalações elas não são feitas e não eram feitas e pensadas para a mulher, já que é uma instituição eminentemente masculina. Então, vai de um banheiro feminino que você não tinha, e até hoje tem muitos locais que você não tem na estrutura das delegacias, e aí eu vou me ater às delegacias de polícia, de um banheiro apropriado para a mulher, um dormitório para as mulheres, que nós também, na maioria das delegacias, não tínhamos em nenhuma delegacia, pode-se dizer assim. Hoje, nós temos em algumas já essa previsão, aos equipamentos de segurança. Pra você ter uma ideia, eu usei por anos, o colete que eu usava, o colete balístico que eu usava era masculino. Então, não existia nem essa previsibilidade, essa preparação para receber as mulheres. Sim. E a gente sabe que até o nosso porte físico é diferente do masculino. Então, vai dos mínimos detalhes, das pequenas às grandes coisas. Então, eu tive que enfrentar muitos desafios
no comando das delegacias pelas quais eu passei, mas conseguimos ascender na carreira. Eu fui 8 anos delegada-geral do meu estado, comandei a Polícia Civil do estado de Sergipe por 8 anos e consegui, graças a Deus e a toda uma equipe, transformar e mudar a cara da Polícia Civil de Sergipe. Que maravilha. Bom, a gente vai ver agora um raio-x das forças de segurança pública no Brasil, que trata da diversidade de gênero. A pesquisa foi publicada em 2024 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vamos acompanhar aqui. Nós separamos pelas forças, né? Então, em 2023, o efetivo das polícias militares, isso em todos os estados do país, a gente tinha 87,2% de homens, ou seja, 355 mil homens, contra 12,8% do efetivo feminino, né? Com 51.700 mulheres. Os dados, como eu falei, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Temos também os outros efetivos, como do Corpo de Bombeiros, 85,5% de homens, com 51.400 no efetivo, e 14,5% do efetivo de mulheres, com 8.700 mulheres. Temos agora das guardas municipais, 84% de homens, 71.300 homens, e 16%, um pouquinho a mais, do efetivo feminino, com 13.700 mulheres. E das polícias civis, que é a área que apresenta um pouco mais de mulheres, mas ainda assim são 27%, ou seja, não chega a 30% do efetivo de mulheres na Polícia Civil em todo o país, com 24.700, e 73% de homens, com 66.800 homens no efetivo masculino nas polícias civis. Bom, eu gostaria de uma análise da senhora desses dados. Quais foram os avanços para as mulheres, ainda um índice ainda muito baixo, né? Mas que avanços a gente teve para chegar a esses índices? Os avanços eles são muito tímidos, como os números mostram. Você vê que a Polícia Civil, que tem um percentual maior, não chega, como você mesmo comentou, a 30%. Isso se deve a vários fatores. Primeiro, a falta de estímulo que é dado às mulheres para que elas ingressem nessas forças. Segundo, do estereótipo que se criou do bom policial. Então, se acha que para ser policial você precisa ter força física. Você precisa ser grande, forte, ter atitudes até certo ponto truculentas, vamos dizer assim, para que seja bom policial. Então, isso está no imaginário popular. Sim. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que a polícia trabalha com... A polícia que realmente é efetiva, ela trabalha com inteligência. E a mulher já provou, através de números também, que pode sim estar na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, na Guarda Municipal, na Polícia Civil e desempenhar todos os papéis que o homem desempenha, seja na área operacional, seja na área de inteligência. Então, nós podemos sim estar onde quisermos estar na segurança pública. Agora, é preciso que existam medidas e políticas públicas que façam com que essa mulher ela entre e fique na corporação. E vai do que eu falei, da infraestrutura, a questão dos EPIs, da questão do assédio, da questão da prevenção ao assédio. Então, assim, nós temos muitas questões que devem ser levantadas e cuidadas para que a mulher ela entre e fique. E aí, existe uma análise também, quando a gente vê o percentual, coronel, de mulheres na Polícia Civil. Por que é maior? Porque na grande maioria dos estados, o concurso público que é feito para a Polícia Civil, ele não tem limitação. E nas polícias militares, em grande parte do território nacional, existe uma cota que limita. Não é uma cota de inclusão, é uma cota que exclui. Mesmo aquelas mulheres que são mais capacitadas, que na prova elas foram melhores que homens, elas são preteridas, porque existe uma cota de 20% na maioria dos estados. Inclusive o STF parece que já fez cair essa norma, né? Aqui no Distrito Federal tinha e caiu, sim. Agora não é mais limitante, não é? Não. É livre concorrência, não é isso? Isso vai fazer com que nós tenhamos mais mulheres. Hoje a gente
tem um percentual de 14% de mulheres na nossa força, a partir dessa mudança, dessa alteração já pautada pelo Supremo Tribunal Federal. Anteriormente era até 10% entre todos os postos e graduações. Então a gente teve um ingresso agora já de uma quantidade expressiva de mulheres e temos buscado incorporar esses pressupostos do gênero na nossa profissão. Né, Como é que a PM está tratando isso? Principalmente agora que a gente tem uma coronel que está à frente, né? Isso, a gente tem buscado trabalhar principalmente a questão da equidade dentro dessa nossa atividade policial. Então, principalmente a Polícia Militar, que é uma polícia ostensiva, que tem um emprego, sim, na atividade de rua, majoritariamente operacional. Nós temos muitas demandas que requer a participação de uma mulher. Por exemplo, durante uma abordagem policial, nós precisamos atender às ocorrências de violência doméstica e familiar, que é a ocorrência mais registrada no Brasil inteiro, em todos os centros de operação. Então, até para estabelecer essa relação de confiança com uma mulher em situação de violência, é importante que a gente tenha policiais femininas, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, e estamos trabalhando em várias perspectivas. Então, na Polícia Militar hoje, a gente adotou na nossa matriz curricular de formação uma disciplina específica onde a gente aborda a presença dessa mulher na nossa instituição e também para o nosso atendimento policial nas situações de ocorrência de violência doméstica. Então, além da disciplina de direitos humanos, nós incluímos uma específica em todos os nossos cursos de formação e aperfeiçoamento. Com isso, a gente adota essa lente de gênero, tanto para o nosso público interno, diante da nossa presença ali na instituição, e também para o nosso público externo, para esse atendimento, para que o policial ele entenda que existe, além das diferenças biológicas, nós estamos em um mundo e que a gente precisa conviver harmonicamente entre homens e mulheres, com as mesmas oportunidades, com os mesmos desafios, mas em um ambiente de integração e não de competição. Né? Sim. Deputada, caberia alguma legislação, embora a gente saiba que são os estados e municípios que legislam sobre a segurança pública, mas caberia alguma legislação em nível nacional para que essas medidas que são tomadas, às vezes são tomadas aqui no Distrito Federal, como a senhora mesma lembrou, e outros estados não seguem, para garantir essa equidade de gênero nas polícias? Sim, sim. É algo que nós temos que estudar, pensar e elaborar. Eu acredito que as boas práticas, elas devem ser seguidas. Então, nós temos aí o exemplo do Distrito Federal, que vem avançando nisso. Sergipe também vem avançando nessas questões. Nós precisamos, sim, de nós precisamos unificar essas medidas. Então, precisamos encarar a questão da equidade e entender que a mulher nas polícias, a mulher nas forças policiais, não se trata só de uma questão de igualdade. É uma questão de efetividade e de inteligência institucional. É inteligência institucional e é dar efetividade ao nosso trabalho, ao trabalho da segurança pública. Como a coronel mesmo falou, existem atividades que somente uma mulher ela vai poder fazer naquele momento ali. Em quantas abordagens, em quantas operações eu já participei, enquanto delegada, que não existia nenhuma mulher como agente de polícia naquele momento, e eu mesma tinha que fazer a revista, porque era uma mulher. Você não vai deixar um homem fazer uma revista em uma mulher. Né? E quantas vezes, e se eu não estivesse ali, se fosse um delegado, como é que seria? Essa revista. Então, assim, a Patrulha Maria da Penha, em Aracaju, a Guarda Municipal lá, ela é referência nessas questões, como a coronel falou, é necessário criar esse vínculo de confiança entre a mulher vítima e o policial que está no atendimento. Então, é muito mais fácil quando é uma mulher. E afora isso, existe toda a questão operacional também, que a mulher não está fora disso. As mulheres já provaram que elas são capazes, sim, de mostrar força no momento que é necessário. Sim.
Coronel Renata, eu queria saber a parte também de formação dos policiais, no caso, não só as mulheres, mas os homens também. Uma formação psicológica. A senhora falou que tem agora o estudo para a área de direitos humanos. Que tipo de formação está sendo empregada na Polícia Militar, principalmente, para que os policiais, num todo, tenham essa visão da equidade? Regina, a gente trabalha principalmente com um referencial teórico da construção dos direitos das mulheres. Porque é importante, principalmente o profissional da segurança pública, ele é muito pautado no cumprimento da norma. Então, na medida que a gente trabalha com um conteúdo que ele entenda que, para além daquele valor que é intrínseco, valor é nosso, a gente traz consigo. Então, a gente trabalha para que ele mude o quê? A prática, a sua atitude, para além dessa mudança da perspectiva dos valores. Então, a gente atua... Desse tabu, né? Com essa formação, demonstrando toda essa subjetividade do direito da mulher, porque a gente tem um direito formal, diferente do homem que ele nasce com o direito. Além do direito formal, ele também tem o direito de exercer as suas prerrogativas. Então, a gente demonstra para eles, né, desde da Carta ali dos Direitos Humanos até a gente chegar ali na Convenção dos Direitos das Mulheres, a CEDAW, a Convenção de Belém do Pará, a Lei Maria da Penha, todo esse percurso histórico. Para além disso, nós desenvolvemos na Polícia Militar do Distrito Federal, a gente tinha uma estatística muito ruim de homens autores de violência profissionais da segurança pública, que metade das mulheres aqui do Distrito Federal que foram vítimas de feminicídio até o ano de 2018, seguida de suicídio do autor, esse homem era um profissional da segurança pública. Então, nós fizemos um mapeamento na Polícia Militar do Distrito Federal e, como um dos encaminhamentos, criamos um grupo reflexivo específico para esse homem da segurança pública. Então, a gente reduziu praticamente a zero, com 3% apenas de reincidência. Então, é uma iniciativa pioneira aqui do Distrito Federal, começou com os policiais militares e hoje a gente já conseguiu estender para todos os profissionais de segurança pública, onde esse homem ele tem o contato com uma informação sobre a Lei Maria da Penha e principalmente a sua responsabilização, e hoje inclusive é uma medida protetiva de urgência que o juiz determina, e esses casos judicializados já são encaminhados para a frequência compulsória nestes cursos. Inclusive os delegados já podem dar medidas protetivas, isso, né? Onde existe ali a ausência, né, do juiz, até porque o Brasil tem uma extensão continental. Então, a gente tem, infelizmente, ainda uma necessidade muito grande de capilarização dos serviços, tanto especializados como não especializados, para o atendimento das mulheres em situação de violência. Então, as autoridades policiais judiciárias, né, conferem essas medidas protetivas de urgência para uma posterior avaliação do judiciário, que garante uma segurança para a mulher naquele momento de maior necessidade. Deputada, o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, né, ele tem à frente agora também a coordenação de uma mulher. Aí eu queria que a senhora falasse um pouco dessa ascensão na carreira. Como é que tem sido? Se existem também propostas para ter uma legislação que exija mais uma proporcionalidade na ascensão das mulheres? Acho que a história vem demonstrando os avanços que as mulheres estão tendo com relação a isso. Não só na segurança pública, que ainda é mais tímido, vamos dizer assim. Mas hoje no judiciário, a gente vê essa questão sendo muito debatida, e nos órgãos públicos também, essa questão ser muito debatida. E eu acredito muito nisso, na questão do debate, do diálogo. Quanto mais a gente fala, a gente vai, como a coronela colocou uma coisa muito, muito interessante, que tem os valores. A gente nasce com os nossos valores, né? O homem nasce com seus valores, a mulher com seus valores, mas o homem nasce com seus direitos já garantidos. E parece que para as mulheres a gente tem que correr atrás desses direitos. Não é uma coisa muito garantida. Então a gente tem que correr atrás, tem que mostrar que a gente merece e que a gente pode estar ali, que merece estar ali. Então, para você chegar
a ascender no cargo, e aí eu vou para a polícia, para as forças policiais, você tem que provar o tempo todo que você é capaz de estar ali, o que não acontece com o homem. Eu não sei se é assim que a coronel enxerga também, mas ela é promovida a tenente-coronel, daqui a pouco é promovida a coronel, mas ela se cobra de fazer sempre um pouco a mais do que um homem coronel estivesse ali, porque é como se a gente tivesse no nosso subconsciente que aquele lugar ali, eu estou aqui, e o homem está olhando para mim achando que era o lugar dele, que essa promoção era dele, não minha. Então eu tenho que provar para mim e para a sociedade que eu sou capaz de estar aqui. Então isso aí, esses paradigmas nós temos que ir quebrando e precisa sim de legislações que tragam essa equidade também na ascensão na carreira. Porque quando a gente faz uma pesquisa, eu não tenho aqui esses dados, mas a gente sabe que quando você faz uma pesquisa, o número de mulheres que ascendem ao último patamar da Polícia Militar, que é o de coronel, é mínimo. E a gente enxerga isso no meu estado, em outros estados também. É mínimo. Né? Você vê até o governo passado, lá em Sergipe, nós não tínhamos nenhuma coronel mulher. Já tinha tido algumas que já estavam aposentadas, mas não tinha nenhuma. Agora não, já foram promovidas, então nós já temos coronéis. E na Polícia Civil não é diferente também. Então, os cargos maiores da Polícia Civil geralmente são ocupados por homens. Ah, mas eu consegui, eu fiquei 8 anos como delegada geral, mas isso é uma exceção. Sim. Quantos cargos eu já assumi que eu fui a primeira mulher a assumir? Será que é interessante isso? É bom isso? Não, eu não queria ter sido a mulher. Eu não queria ser a única mulher da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Eu queria ser mais uma mulher a ocupar aquilo ali. Então, você sempre está naquela posição de desbravar, porque você foi a primeira. Então, eu acho que nós já estamos no século XXI e temos que correr, porque ainda estamos muito atrasadas. Com certeza. Coronel Renata, eu queria agora falasse sobre o que está sendo feito para incentivar a participação de mulheres, porque ainda, como a senhora mesmo lembrou, esse tabu de que as mulheres têm que ter força física para estarem aí nesse cargo. O que as polícias militares, também civil e as outras, podem fazer? A senhora tem exemplos que estão sendo apresentados para incentivar a participação de mulheres? Olha, eu acho que, primeiro, a mudança do ingresso, né, de fixar um percentual para ingresso. Isso já oportunizou, como bem a deputada já falou, quantas mulheres ficaram sem essa oportunidade, mesmo tendo um desempenho intelectual superior aos homens, porque tinha um limitador de percentual de ingresso, né? Então, hoje, aqui na Polícia Militar do Distrito Federal, além de termos uma comandante-geral mulher, que foi um grande estímulo, nós estamos trabalhando exatamente em relação à questão da necessidade em razão das políticas públicas. Nós temos muitas demandas que, para a segurança pública, é imprescindível a presença de uma mulher para estar realizando determinadas atividades. E não só isso, a complementariedade. A gente sabe hoje que não existe mais, a gente busca exatamente romper com esses papéis sociais, né? Então, assim, não, este papel pertence aos homens, este papel pertence às mulheres. E a segurança pública, ela é um campo que ela tem local para todos, independente, né, dessa distinção do gênero, mas a gente percebe, sim, uma busca, inclusive, de mulheres de realizarem atividades não somente aquelas destinadas ao exercício administrativo, sim, que é a maioria, mas né? A gente percebe muitas mulheres nas atividades, por exemplo, na Polícia Militar. Nós temos mulheres pilotos, temos mulheres nos batalhões especiais, batalhão de choque, batalhão de operações especiais, batalhão de cães. Nós temos mulheres na gestão, na cúpula da nossa estrutura, tanto no comando geral como também na chefia de departamentos, nos comandos de batalhões, de áreas operacionais, enfim. Então, a gente tem buscado realmente desenvolver medidas para essa receptividade. Então, como uma boa prática, né, inclusive para o exercício de uma mulher, nós criamos uma técnica de busca ativa prevista numa alteração agora que a Lei Maria da Penha, ela trazia as medidas integradas de prevenção e tivemos uma alteração legislativa que criou as medidas integradas de enfrentamento com uma técnica chamada de busca ativa. Então, 70% das mulheres aqui do DF vítimas de feminicídio não chegaram até
o sistema de justiça, não fizeram esse registro formal na delegacia de polícia civil, mas chamaram a PM em algum momento. E aí essa mulher que não registra ocorrência é que morre. Então a gente criou um serviço chamado Copom Mulher, que no momento da ocorrência a viatura está na porta da casa dela. Ela não quer mais registrar essa ocorrência, uma policial feminina do Centro de Operações liga para ela. A senhora não quer registrar? Está tudo bem, está machucada, quer fazer isso depois? Então a gente oferece todas as informações para que ela ingresse no sistema e ainda assim, quando ela não quer de jeito nenhum, a gente comparece à casa dela depois, bate na porta, vê se está tudo bem e estimula para que a gente tenha uma redução desse indicador tão triste que é o feminicídio. Então é necessário a mulher fazer isso, né? Seria muito estranho até ela receber uma ligação masculina. Difícil. Deputada, nosso tempo já está acabando, mas eu queria que a senhora falasse também dessas iniciativas que precisam ser feitas para atrair a mulher, por exemplo, nas Forças Armadas agora, até as meninas podem se alistar para servir as forças, né? Que iniciativas podem mais ser apresentadas para que as mulheres realmente se... porque isso é uma questão também de querer, né? Você tem vocação para isso, então, mas tem que ter essa receptividade, né? Eu acredito muito que tudo começa através da educação. Então, nós temos que mostrar mais às nossas polícias, quebrar paradigmas, mostrar o que realmente as forças de segurança são capazes de fazer, de como elas interagem com a sociedade, abrir mais as portas das instituições para que a sociedade venha e nos enxergue como nós somos. Que nós não somos os inimigos, nós não estamos ali, nós não entramos numa comunidade porque somos os inimigos. Nós entramos na comunidade para que a ordem e que a paz se estabeleça. Nós somos a última barreira entre a criminalidade e a pessoa de bem, e a sociedade. Então, quando a gente começa a sensibilizar e mostrar isso, e especialmente mulheres mostrando isso, você vai incentivar outras mulheres. Porque aqui mesmo, sem tempo, eu sempre faço questão, quando eu sou convidada para falar num programa, inclusive hoje, eu faço questão de vir, para que as mulheres entendam que eu passei por todas as etapas. E eu tenho mais de 20 anos de polícia, que hoje é muito mais fácil, hoje está muito, as instituições estão abraçando melhor as mulheres que entram nas instituições. Se eu conseguir, mesmo com todas as dificuldades, se a Coronel Renata conseguiu, com todas as dificuldades de 20, não sei se você tem mais de 20 anos? 28 anos. 28, quase 30 anos atrás, ela conseguiu chegar a tenente-coronel, com todos os percalços. As nossas meninas ingressando agora, com certeza, elas vão ser muito mais bem recebidas. Hoje a estrutura da polícia é outra. Hoje não se fala mais em comprar um EPI só masculino, você sabe que tem que comprar o feminino também. Então vai das pequenas às grandes coisas. Eu acho que a gente levar isso através das escolas, da educação, através da informação, é o grande atrativo para as mulheres. Fora isso, tem a questão da legislação, como já foi dito aqui também, que já caiu essa história de cota, essa cota que não é inclusiva, que era restritiva. Isso também abre muito mais o campo para que as mulheres elas saibam que elas têm lugar sim nas forças de segurança. O nosso tempo já se encerrou, eu gostaria só de 30 segundinhos de considerações finais, por favor, Coronel Renata. Bem, gostaria de agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui compartilhando essa experiência, que a Polícia Militar do Distrito Federal, uma polícia cidadã, e que a gente acolhe homens e mulheres com assertividade. Estamos sempre prontos ao atendimento de toda a nossa comunidade. Só 30 segundinhos, deputada, a gente já Não, agradecer a oportunidade de estar aqui, de conhecer melhor a Polícia Militar do Distrito Federal, dizer que eu quero ser convidada para conhecer os projetos de vocês e levar essas boas práticas também para o nosso estado de Sergipe e estender o convite aqui à nossa coronel também para conhecer as nossas polícias de Sergipe. Com certeza. Você pode acompanhar o programa pelo YouTube da TV Câmara. Siga nossas redes sociais, Instagram, TikTok, X e Facebook. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.